Agora a gente vai aprender a resolver um sistema linear quando a matriz A não é triangular superior, certo? Nesse caso, não é triangular em geral, porque no exercício a gente resolveu como determinar a solução de um sistema quando a matriz A é triangular inferior. Quando a matriz não é triangular, então a gente precisa de uma matriz que transforme a x igual a b em um sistema equivalente PAx igual a PB, de tal forma que a matriz PA seja triangular. Pois bem, esse sistema ele é equivalente a AX igual a B porque a gente está multiplicando a mesma matriz P pela esquerda nos dois lados da equação. Bem? Então a gente precisa determinar uma matriz P de tal forma que PA seja triangular, em particular, triangular superior, é o que a gente vai ver aqui nas notas de aula. Uma vez que a gente saiba uma matriz P, que faça PA ser triangular superior, basta a gente pegar o sistema original, multiplicar essa matriz P dos dois lados e resolver conforme a gente analisou nas aulas anteriores. Para a gente desenvolver essa matriz P, a gente vai precisar de matrizes que representem operações elementares sobre linhas. A gente até viu um pouco disso na nossa revisão e a gente vai retomar esse ponto. A gente vai ter uma matriz I para representar a identidade e uma matriz E e J para representar o que eu vou chamar de matriz canônica. Uma matriz que tem todas as suas posições nulas, com exceção da posição IJ, que é igual a 1. Utilizando a identidade e a matriz canônica, a gente pode definir certas matrizes que codificam operações elementares sobre linhas, e essas operações elementares sobre linhas vão ser utilizadas para determinar a nossa matriz P, que torna PA triangular, superior no caso. A gente vai ter três tipos de operação: permutação de linhas, multiplicação de linha por escalar e adição de um múltiplo de uma linha a uma outra linha. A primeira matriz R e J, ela determina a permutação de duas linhas, e ela pode ser definida dessa forma. A operação de multiplicação da linha I por um escalar C, a gente vai representar pela matriz S e C, que pode ser definida dessa forma. E a nossa terceira operação, que consiste em adicionar um múltiplo da linha I pelo escalar C à linha J, a gente vai representar com a matriz SIJC. Lembrando que é a coluna J que está acumulando um múltiplo da linha I pelo escalar C, e ela pode ser representada dessa forma. Tá bom? Para você entender um pouco como que essas matrizes funcionam, a gente tem o exercício 48 com a matriz A e pede para você calcular as seguintes matrizes, né? Ou seja, você vai utilizar essas definições aqui e vai calcular essas três matrizes, tá bom? Então, utilizando as nossas matrizes elementares, a gente vai determinar uma sequência de operações, né, que torna a matriz A em triangular inferior. Desculpe, superior. E é justamente essa sequência de operações que a gente chama de eliminação gaussiana. Tá bem? Como é que a gente vai fazer isso? A gente vai codificar essas operações elementares como uma sequência de produtos de matrizes. E esse produto a gente vai chamar de P. O caso base, né, como a gente está fazendo por indução, consiste da gente pegar uma matriz A, não necessariamente triangular inferior ou superior, uma matriz A qualquer, com uma linha ou uma coluna. Quando a gente pega a matriz A com exatamente uma linha, ela automaticamente é triangular superior. E nesse caso, a matriz P que a gente utiliza é a identidade. Fica no exercício 49 você encontrar a matriz P que torna PA triangular superior
quando A se encaixa no segundo caso base da nossa indução, ou seja, quando A é uma matriz com exatamente uma coluna. Com a ajuda do exercício e da observação que a gente fez, a gente tem o caso base de um processo indutivo, né? E agora a gente vai tomar a matriz A tendo m linhas e n colunas. Nesse caso, a gente não sabe que a matriz A tem uma estrutura especial, então a gente decompõe a matriz A sem fazer nenhuma suposição sobre a sua primeira linha, ou sobre a sua segunda linha, ou sobre essa matriz A' bem aqui. A nossa decomposição ela é bastante genérica. Em particular, a gente vai prestar uma certa atenção na primeira coluna da matriz A, porque a gente gostaria justamente de zerar esses elementos para que ela se tornasse triangular superior. Então, a gente vai dar uma olhada nesses caras, nos elementos do vetor C, indexados de C2 até Cm. A gente observa que como esses caras estão representando o remanescente da primeira coluna, né? O primeiro elemento da primeira coluna é esse elemento A, a gente começa a indexar esses caras justamente a partir de 2, porque o primeiro, na primeira coluna, é justamente o A, tá bom? Se a gente tem que A é diferente de zero, ou seja, a gente pode dividir por A, então a gente vai determinar um escalar SI que é igual a menos CI sobre A. Esse escalar ele é suficiente para que você zere esses elementos quando você tomar a primeira linha de A multiplicada por SI e somar na iésima linha de A. Por exemplo, para você zerar o C2, basta você tomar a primeira linha de A multiplicada por S2 e somar na segunda linha de A. Aí você tem zerado o C2. Certo? Então a gente vai ter esses SIs determinados para o valor I de 2 até M. Essa operação de adicionar a primeira linha de A multiplicada por SI à iésima linha de A, ela é determinada, ela é representada pela matriz S1I SI. Essa matriz elementar, ela determina esse tipo de operação da eliminação gaussiana, que é responsável por zerar esses elementos bem aqui. Então, a primeira operação que a gente vai fazer na nossa matriz é uma operação para transformar C em zero. Então, a gente vai multiplicar a matriz A por um produtório dessas matrizes. E um produtório dessas matrizes vai representar as operações necessárias para zerar esses elementos. Então, a gente determina a nossa matriz P1. Ou seja, a gente vai representar a eliminação gaussiana algebricamente e a gente vai determinar diversas etapas da eliminação gaussiana em subprodutos de matrizes. Então, esse é o nosso primeiro subproduto. Ele é o subproduto responsável por zerar os elementos abaixo da primeira coluna, beleza? Então, a gente tem esse produtório bem aqui, e esse produtório zera os elementos abaixo da diagonal principal na primeira coluna da matriz A, beleza? A gente pode pegar esses escalares que a gente tem definido, os SI, e criar um vetor com eles, né? Criar um vetor que vai do S2 até o SM, chamar esse vetor de S. Se você prestar um pouco de atenção na matriz P1, ou de outra forma, se você imaginar que esse cara está multiplicando uma identidade, não é difícil de perceber que a matriz P1 ela pode ser decomposta dessa forma. Ela pode ser decomposta como uma identidade, né? Aqui a gente tem a primeira linha da identidade, o remanescente sendo uma identidade de dimensão apropriada, e o remanescente da primeira coluna de P1 são justamente os escalares que descrevem S. Não é difícil de você imaginar, baseado nesse produtório, que a matriz P1 pode ser decomposta dessa forma. Basta você imaginar que isso está multiplicando uma identidade bem aqui. Tá bem? Pois bem,
Uma vez que a nossa matriz P1 ela pode ser decomposta dessa forma, a gente pode verificar que P1 multiplicando A vai de fato zerar a primeira coluna de A. Então a gente vai ter P1 representada dessa forma e a nossa matriz A representada na sua decomposição genérica, já que a gente não sabe nada sobre a matriz A. Multiplicando esses dois caras, a gente vai ter 1 vezes A é A, mais 0 transposto R transposto. Quer dizer, mais 0 transposto C é 0, então a gente fica só com A bem aqui. Para esse cara, a gente vai ter a linha 1 multiplicando a coluna 2, então 1 vezes R transposto é o R transposto, 0 transposto a linha é 0. Para esse cara bem aqui, é a linha 2 dessa matriz com a coluna 1 dessa, então a gente tem SA, que eu vou colocar o A primeiro que o S, porque o A é coeficiente, o A é um escalar e o S é um vetor, multiplicado pela identidade vezes C, então a gente vai ter isso aqui, certo? E para esse cara, a gente tem a segunda linha multiplicada pela segunda coluna. Então a gente tem SR transposto, ou seja, a gente tem um produto externo, né, representando uma matriz, multiplicado pela identidade vezes a linha, representando esse cara bem aqui. Então a gente simplifica isso, né? Identidade vezes C vai ser o próprio C, e a gente fica com esse resultado. Agora a gente observa o seguinte: se a gente considera esse vetor S com essa definição de SI, a gente percebe claramente que se a gente multiplicar o vetor S por A, ou seja, se a gente pegar esse vetor S e multiplicar pelo escalar A, a gente vai estar justamente cancelando essa divisão bem aqui e cada um dos SIs vai ser substituído por menos CI, né? Então, A vezes S vai ser igual a menos C2, a menos C3, até menos CM. Então a gente sabe que A vezes S é igual a menos C. Ora, se a gente sabe que A vezes S é igual a menos C, então a gente sabe que isso aqui é igual a menos C. E, portanto, menos C mais C é igual a zero. E aí a gente fica com zero bem aqui. O R transposto não é afetado, né? No entanto, o R transposto afeta essa matriz aqui de baixo. Então, no momento em que a gente determina esses coeficientes S para determinar P1 e a gente multiplica P1 por a gente consegue zerar os elementos abaixo da diagonal principal na primeira coluna da matriz A e a gente afeta o remanescente da matriz. Tudo bem. Como a gente afeta o remanescente da matriz, a gente vai ter que lidar com esse cara. Esse cara eu vou chamar de A duas linhas e a gente vai observar que ele tem uma linha a menos e uma coluna a menos que a matriz A. Então, por hipótese, se esse cara A duas linhas ele é uma matriz qualquer e ele tem uma linha a menos e uma coluna a menos que a matriz A, então a gente conhece, por hipótese, uma matriz P2 de tal forma que P2 multiplicado por A duas linhas é triangular superior. A hipótese da nossa indução. A gente conhece uma matriz P2 que transforma A duas linhas em triangular superior. Como é que a gente pode utilizar essa matriz P2 para tornar esse cara em triangular superior? Ora, a gente precisa fazer essa multiplicação, expressando ela nas dimensões da matriz A, de tal forma que apenas esse cara seja afetado. Então a gente vai utilizar a matriz P2 aqui no remanescente de uma matriz que muito se assemelha à identidade, né? Ou seja, a primeira coluna não é afetada quando a gente multiplica P3. A primeira linha não é afetada quando a gente multiplica P3. Só quem é afetado é o remanescente da matriz que vai multiplicar P3, né? E a gente vai utilizar como remanescente aqui de P3 justamente o P2, que é o cara que consegue tornar a matriz A duas linhas em triangular superior. E o P2 a gente conhece por hipótese. Daí a gente monta esse P3 bem aqui. Então, agora que a gente tem o P1, que é esse cara, o P2, que a gente
conhece por hipótese e o P3 que a gente construiu baseado no P2, a gente vai construir a nossa matriz P, que consegue transformar a nossa matriz A em triangular superior, da seguinte forma: a nossa matriz P vai ser P3 multiplicada por P1. E agora a gente vai precisar verificar que, de fato, a matriz P ela consegue tornar a matriz A em triangular superior. Então a gente vai pegar PA e a gente vai mostrar que PA é triangular superior. Como é que a gente vai fazer isso? Como a gente definiu P, P vai ser igual a P3P1. Então a gente tem aqui P3 que multiplica P1 que multiplica A. Primeira coisa que a gente vai fazer é essa multiplicação bem aqui. P1 vezes A. Lembra que P1 vezes a gente já argumentou que é igual a isso aqui. E a gente já tinha dito que a gente está chamando SR transposto mais a linha de A duas linhas. Então, P1 vezes A é igual a isso bem aqui. É igual a R transposto 0 a duas linhas. Quem é a matriz P3? A matriz P3 a gente construiu dessa forma para fazer com que o P2 multiplique apenas a matriz a duas linhas. Então a gente tem que essa é a forma da matriz P3 e a gente está trocando o P3 bem aqui por essa forma. Então agora a gente precisa fazer essa multiplicação aqui. Uma multiplicação de duas matrizes 2 por 2. Então a gente vai ter 1 vezes A da A mais 0 transposto vezes 0 dá 0. Para esse elemento, a gente vai ter 1 vezes R transposto dá R transposto. 0 transposto vezes A duas linhas dá 0. E a gente fica só com R transposto bem aqui. Para esse elemento, a gente tem 0 vezes A mais P2 vezes 0. Vai dar tudo 0, né? A gente vai ter esse cara. E para esse cara bem aqui, a gente tem a primeira coluna, a segunda linha multiplicada pela segunda coluna. Então a gente vai ter 0 vezes R transposto, vai ser 0. P2 vezes A duas linhas vai ser P2 A duas linhas. Observa, né, que a nossa primeira coluna ela só tem zeros abaixo da diagonal principal. E para a nossa matriz PA ser triangular superior, a gente precisa que P2 a duas linhas seja triangular superior. E P2, por hipótese, é a matriz necessária para que P2 a duas linhas seja triangular superior. Então a gente tem que PA, nessa forma, é triangular superior, uma vez que a gente faça P igual a P3P1. Tá bom? Então, né, fazendo essa observação, como a gente sabe que P2 a duas linhas é triangular superior, a gente sabe que PA é triangular superior. Beleza? Isso tudo quando o primeiro elemento da matriz, né, o elemento do canto superior esquerdo, ele é diferente de zero, que a gente pode dividir por ele. Quando A é igual a zero, o que a gente acabou de descrever não se aplica, porque a gente não pode construir os escalares S. Como a gente não pode construir os escalares S, a gente vai observar para outros elementos da coluna, né, na esperança de conseguir permutar a primeira linha com alguma outra linha da matriz, de tal forma que a gente obtenha um primeiro elemento não nulo. Se o restante da primeira coluna é diferente de zero, então alguma posição do restante da primeira coluna é diferente de zero, onde I vai de 2 até M. É algum valor entre 2 e M, na verdade. E aí o que a gente pode fazer é permutar a primeira com a iésima linha de A. E quando a gente faz isso, a gente obtém um sistema equivalente Cx igual a D, onde a matriz C ela vai ser igual a R1i vezes A, e o vetor de termos independentes D vai ser justamente R1i vezes B. E uma vez que a gente faça essa transformação de AX igual a B para CX igual a D, a gente vai ter um CX igual a D, cuja matriz C tem no seu canto superior esquerdo um elemento não nulo, e aí esse sistema ele pode ser resolvido conforme que foi descrito, né? A gente pode triangularizar esse sistema conforme a descrição acima. Mas existe o caso também
em que nem o elemento do canto superior esquerdo é zero, quer dizer, em que o elemento do canto superior esquerdo é zero e também em que a primeira coluna é totalmente zero. Então, a gente sabe que a variável do sistema ax igual a b, que está associada à primeira coluna, apesar de que ela aparece em todas as linhas, em todas as equações do sistema, ela sempre aparece multiplicada por zero nas equações do sistema. Bom, se a gente tem uma variável que sempre aparece multiplicada por zero nas equações do sistema, ela não tem tanta graça, né? A gente pode ignorar essa variável, porque essa variável ela não afeta as equações. Qualquer valor que você colocar nela funciona. Ela é irrelevante, né? A gente chama esse tipo de cara de parâmetro irrelevante. Então, se você conhece essa decomposição de tal forma que isso tudo aqui é nulo, então essa variável aqui ela é irrelevante. Eu posso atribuir qualquer valor a ela que ela não vai afetar o sistema. Em particular, eu posso convencionar que eu atribuo zero a ela e esqueço que ela existe. E aí eu fico só com essa parte aqui, né? Eu ainda não sei muita coisa sobre ela. E as variáveis restantes. Então eu fico com essa matrizinha bem aqui e vou resolver esse sistema. Eu vou resolver o cx' igual a b, que é quando eu esqueço a primeira coluna da matriz A. Porque a primeira variável, como esse cara é igual a zero e o C é todo igual a zero, esse cara é irrelevante. Então esqueça a primeira variável e vou resolver um sistema baseado só nesse cara, e nesse cara, e nesse cara bem aqui. Tá bom? Então, a gente vai acabar caindo para resolver esse sistema, né? Se esse sistema tem uma solução x barra linha, a gente sabe construir uma solução para x igual a b baseado em x barra linha. E como a gente viu, o x1 é irrelevante, né? Então a gente pode botar qualquer valor em x1. Agora, se esse sistema que a gente derivou ele não tem solução, então o ax igual a b também não tem. Certo? Então, pessoal, isso que a gente acabou de descrever é uma forma algébrica de representar a eliminação gaussiana. Tá bem? A gente representou a eliminação gaussiana, mas não construindo um algoritmo, né? O algoritmo ele não deixa a gente entender direito o que está acontecendo. Ele dá uma sequência de passos baseado no princípio de resolução. Mas ele não é o princípio de resolução. A descrição algébrica da eliminação gaussiana, eu posso dizer que ela se aproxima do princípio de resolução. Então a gente prefere ela à descrição algorítmica. A partir da descrição algébrica, a gente consegue visualizar a descrição algorítmica, mas o contrário já não é tão fácil. A partir da descrição algorítmica, a gente não consegue visualizar claramente a descrição algébrica, pelo menos eu não consigo em muitas vezes, e pior ainda, a gente não consegue, a corretude da abordagem não fica tão clara, né? E a eliminação gaussiana ela serve para isso. Uma vez que você tem um sistema linear qualquer, você utiliza a eliminação gaussiana para tornar esse sistema linear num sistema triangular, seja superior, que é o caso da gaussiana clássica, ou inferior, que você pode tranquilamente fazer uma eliminação gaussiana que transforme em sistema triangular inferior, certo? Uma vez que o seu sistema está na forma triangular, seja superior ou inferior, você trivialmente consegue resolvê-lo utilizando aqueles métodos que a gente viu anteriormente. Um deles ficou como exercício e a gente descreveu como resolver o sistema triangular superior. Tá bem? Bom, o exercício 50 ele pede justamente para, a partir do que a gente fez, né? A partir da descrição algébrica que a gente fez, ele pede que seja escrito um pseudocódigo para determinar os passos da eliminação gaussiana. Ou seja, dado um sistema com m equações e n variáveis, a gente também pergunta quantas operações são realizadas pela eliminação gaussiana e, por conseguinte, qual a complexidade da eliminação gaussiana.
E aí tem aquela observação marota que a gente faz, né, que uma vez que você faça operações sobre as linhas de A, você não pode esquecer de fazer essas operações sobre B também, já que você está querendo transformar o sistema AX igual a B num sistema equivalente por uma série de operações elementares sobre linhas, tá bom? Então essa é a aula de hoje e a gente fica por aqui.